Então, agora eu vou explicar a atividade do pêndulo. Tá? A gente vai pegar 6 alunos. 5 ficam no círculo de fora e 1 fica dentro do círculo. Quem ficar dentro tem que ficar com as pernas juntas, certo? De preferência, bem juntinha e todo retinho com as mãos para baixo assim também, tá? Como a gente vai fazer? Esse aluno que tá no meio vai ir para frente e o amigo que tá aqui no círculo segurando vai jogar ele para outro amigo, certo? Então ele vai para frente, pro lado, para trás, assim conforme os amigos irem jogando. Agora eu vou explicar a atividade das cadeiras. É como se fosse a dança das cadeiras, só que um pouco diferente, tá? A gente vai ficar professor ou uns 2 alunos fora, certo? E o resto dos alunos, cada um vai botar a sua cadeira pela sala, pelo espaço. Pode botar de qualquer forma, pode botar de frente, de trás, desde que estejam bem separadas na sala. Assim, a gente vai ter que ficar com 2 cadeiras sem ninguém sentar, certo? Por quê? Quem está de fora, que está em pé, vai ter que tentar sentar nessas cadeiras, mas os alunos que estão sentados não pode deixar, ok? Então vamos lá, eu vou fazer agora como se fosse o professor. Vou tentar vir aqui e vai vir um aluno correndo e sentar aqui. Opa, não posso sentar nessa. E assim vai, e os alunos vão vindo correndo para sentar nas cadeiras, ok? Agora eu vou explicar a atividade das partes do corpo, tá? Então, a gente vai botar eles todos os alunos todos deitados, tá? A gente vai pedir para eles começar pelas articulações. Então, as articulações dos dedos, dos pés, do cotovelo, ok? Do joelho, do quadril, a coluna, certo? Cabeça e assim várias outras partes do corpo, ok? Para eles se começarem a mexer. Depois que a gente pedir essas partes tudo separadas, a gente vai pedir para fazerem 2 partes ou mais juntas, ok? Então, quero que mexe a articulação do joelho e cotovelo. Então, eles vão ter que mexer a articulação somente do joelho e do cotovelo, certo? Tentando isolar as outras partes. Assim, terminando no chão, a gente pede para eles fazerem a mesma coisa, só que em pé. A atividade da matriz ocorre da seguinte forma: os alunos deverão andar espalhados pelo espaço em diferentes direções, diferentes velocidades, e a partir do momento que eles começarem a se sentir confortáveis de ir parando, um aluno deverá fazer uma pose em um determinado local daquele espaço. Não existe uma regra de pose, não existe uma regra de local para paragem. E em seguida, o restante dos alunos deverão ir fazendo poses junto com aquele primeiro aluno, mas compondo. O primeiro aluno pode fazer uma pose sentado e o outro colega vir e sentar do lado apenas, ou abraçar ele, ou sentar de costas para ele, e assim sucessivamente, até toda a turma ter formado uma grande matriz, todos juntos, assim como uma escultura, uma obra de arte, como vemos nos museus. Para a atividade de montagem do boi de mamão, é necessário dividir a turma em grupos de 5 a 6 alunos, para que as etapas de montagem do boi sejam divididas de maneira igual entre eles. Bom, de materiais nós vamos precisar de uma caixa de papelão para cada grupo, que seja grande, que caiba sobre a cabeça até os ombros e que pode ser retirado do fundo e possa ficar presa por elásticos nos ombros dos alunos. Retalhos de tecidos coloridos, tinta guache, pincéis, tesouras, papéis coloridos, aviamentos em geral, o que vocês quiserem. Pesquisem as histórias dos bois espalhados pelo Brasil no Google, utilizem muito da criatividade de vocês e aproveitem esse momento de criação. Bom,
Para a atividade do telefone sem fio do movimento, os alunos deverão formar uma fila e deverão estar todos virados para o mesmo lado. Quando a primeira pessoa da fila for fazer o movimento, ela vai cutucar o aluno que está na frente dela e esse aluno ele vai virar de costas para todos os outros alunos, observar o movimento e quando ele memorizar, ele vira para frente, cutuca o amigo que está na frente, faz o movimento e assim sucessivamente até chegar no último da fila. Quando chegar no último da fila, esse aluno deverá reproduzir o movimento que ele recebeu para todo o resto da turma. E assim eles podem comparar a primeira pessoa que fez o movimento e a última pessoa que fez o movimento do telefone sem fio. Eu vou explicar a atividade chamada Percebendo o Colega. Nessa atividade, o professor vai precisar dividir a turma em grupo com 4 pessoas cada. Então, depois dele dividir, ele vai pedir para que os alunos, nos seus grupos, se enumerem com números de 1 a 4. Depois que todos já tenham decidido quem vai ser o número 1, número 2 e assim por diante, o professor vai pedir para que os estudantes se dirijam para os cantos da sala, para deixar o maior espaço possível para a realização da atividade. Então, para começar a atividade, o professor vai escolher um número aleatório, de 1 a 4. Por exemplo, o número 2. Então, todos os alunos de cada grupo, que são o número 2, deverão se dirigir para o centro da sala e caminharem normalmente, do jeito que eles caminham no dia a dia. E os colegas deles, dos grupos, deverão observar essa caminhada. E através da observação deles, eles vão discutir as características mais marcantes de cada aluno, no caso do aluno do seu grupo. Então, por exemplo, eles vão perceber se o aluno caminha rápido, se ele caminha devagar, se ele caminha, por exemplo, com uma perna mais levantada que a outra, se ele caminha balançando uma parte do corpo. Então, eles vão observar essas características próprias do seu colega, do seu grupo. Depois deles já terem observado, os alunos continuarão caminhando e o professor vai chamar mais um número. Por exemplo, ele chamou agora o número 3. O número 3 de cada grupo vai levantar e vai ir atrás do seu colega, do grupo. E ele vai caminhar atrás do seu colega. Mas ele não vai somente caminhar do seu jeito. Agora ele vai precisar, digamos que assim, imitar o jeito de caminhar do seu colega. Mas essa imitação precisa ser um pouco exagerada. Não muito, um pouco exagerada, com as características marcantes do seu colega. Então ele vai imitar o seu colega caminhando, mas um pouco exageradamente. Depois disso, deles caminharem bastante, o professor vai chamar outro número. Por exemplo, o número 1, que ainda não foi. Então o número 1 deverá se juntar ao seu grupo. Então ele vai para o final, digamos, da coluna. E os alunos vão continuar caminhando pela sala. E esse número 1 vai ter que imitar mais exagerado que o colega que acabou de ir. Então ele vai ter que imitar mais exageradamente a caminhada do seu colega. Vai ficando cada vez mais exagerado. Aí agora, por último, o professor vai chamar o último colega que está faltando. Então esse último também vai se dirigir à coluna e vai caminhar de forma muito mais exagerada a característica do seu primeiro colega que começou a caminhada. Então, depois de eles caminharem bastante pelas colunas, o professor vai pedir para que todos os alunos voltem para os cantos da sala e só fiquem o último que o professor chamou. E então todos os alunos vão observar a caminhada super exagerada da característica do primeiro aluno que começou caminhando. Então essa atividade tem o intuito de
observação, para os alunos respeitarem as características dos seus colegas e também para eles, digamos assim, se desenvolverem, experimentarem novas formas de movimentação, porque eles vão ter que ir exagerando cada vez mais. Então é isso. Eu vou explicar a atividade experimentando as ações de Laban. Nessa atividade, é importante que os alunos já tenham um conhecimento prévio de quem foi Laban, dos seus fatores de movimento, para dar uma continuidade no conteúdo e também para eles já terem uma familiarização com o movimento. Então, na atividade, o professor vai precisar levar 2 caixas ou 2 pacotes. Eu tenho aqui 2 caixinhas e uma vai ser a caixa das ações e a outra vai ser a caixa das partes do corpo. Então o professor vai precisar já levar isso prontinho, né? Para agilizar um pouquinho. Ou também, se querer trabalhar numa atividade antes, já deixar meio escrito com os alunos, também eu acho que fica legal. Então, na caixinha das ações, tem as 8 ações, que é chicotear, deslizar, socar, torcer, sacudir, pontuar, flutuar e pressionar. E na caixinha das partes do corpo, eu coloquei quadril, coluna, joelhos, ombros, boca, pés, cotovelos e mãos. Então, nessa das partes do corpo fica a critério, colocar quais partes querer, né? Para começar a atividade, o professor vai pedir para que os alunos se espalhem pelo espaço da sala, que eles fiquem em pé, e vai pedir para que 2 alunos de cada vez venham tirar, um vai tirar da caixinha das ações e outro vai tirar da caixinha das partes do corpo. Então, um aluno, por exemplo, tirou socar, uma ação de movimento, a socar, e o outro tirou com os joelhos, a parte do corpo. Então será socar com os joelhos. Então todos os alunos deverão experimentar esse movimento. Por exemplo, socar com os joelhos. Como que a gente pode fazer isso? Pode ser assim, do jeito que eles pensarem, tem que deixar a criatividade deles indo se desenvolvendo no decorrer da atividade. Então o professor vai percebendo os alunos fazendo esse movimento e vai talvez dando um pouquinho mais de estímulo, tenta socar mais para cima, socar mais para baixo, vai dando uns estímulos para ajudar mesmo os alunos a terem uma variedade de movimentos. Então, quando o professor já percebeu que os alunos exploraram bastante, ele vai chamar mais 2 alunos para retirarem mais 2 papelzinhos. Então, a atividade pode ser, como eu disse, para um aquecimento no início da aula. É importante para os alunos conhecerem mesmo essas 8 ações e também assim eles vão ter um repertório corporal muito grande, vai fazer eles se desenvolverem nesse aspecto. Então a atividade é basicamente isso. Eu vou explicar a atividade chamada Poses na Cadeira. Então, nessa atividade o professor vai pedir para que cada estudante pegue a sua cadeira. Então, os estudantes vão colocar as cadeiras espalhadas pela sala de aula e vão ficar perto delas. Depois que cada estudante colocar as suas cadeiras, o professor vai explicar como vai funcionar a atividade. A minha cadeira já está aqui atrás e eu já vou explicar como vai funcionar. Então, nessa atividade, o professor basicamente que vai dar, digamos assim, que os estímulos. O professor vai
precisar falar, primeiramente, né, a primeira parte da atividade, o professor vai falar uma parte do corpo. Por exemplo, cabeça. Então, os alunos deverão encostar essa parte do corpo na cadeira. Ela vai precisar estar em contato, né? A cabeça vai precisar estar em contato com a cadeira. E eles vão precisar fazer uma pose, criar uma pose através, né, da cabeça encostada na cadeira. Eles têm que pensar como se a cadeira fosse uma extensão do corpo deles. Então, eles têm que explorar bastante. Tem que ficar o tempo todo não chamando atenção, mas dando estímulo para eles, falando para eles explorarem, não ficarem sempre na mesma coisa, porque o intuito da atividade é fazer eles criarem novas poses, novas matrizes corporais, para eles explorarem bem as possibilidades que o corpo deles consegue fazer. Então, por exemplo, vamos lá fazer. O professor pediu o pé. Então, o aluno vai precisar estar com o pé, né? Tanto faz o pé, em contato com a cadeira e fazer uma pose. Por exemplo, essa. Mas, né, vale destacar que não é porque é o pé que vai ser só ele que vai ter encostado. A regra é que o pé precisa estar em contato com a cadeira. Então, por exemplo, agora vai ser o cotovelo. Então, o aluno vai criar mais uma matriz com o cotovelo encostado. No decorrer do tempo, o professor vai dificultando um pouco. Então, ele vai colocando 2, 3 partes do corpo para fazer o aluno mesmo pensar e, consequentemente, ele vai sair da sua zona de conforto e vai criando novas possibilidades de poses. Essa atividade ela é muito legal para fazer com os estudantes. Eles gostam bastante e serve, como eu disse antes, para eles terem, digamos assim, desenvolverem um vocabulário de movimentos muito mais amplo. Eu vou explicar a atividade chamada Memória da Matriz. Para a realização dessa atividade, o professor vai precisar dividir a turma em 2 grupos. Na realidade, depende muito do tamanho da turma. Se for uma turma muito grande, o professor pode até dividir em 3. Se for uma turma muito pequena, pode ser somente um grupinho. Então, eu vou explicar como se fosse para 2 grupos. Depois de ter dividido a turma em 2 grupos, o professor vai pedir para que os estudantes façam duplas. Mas essas duplas deverão ser com seus colegas de grupo. Depois dos alunos terem feito essas duplas, o professor vai pedir novamente para que os estudantes, né, as duplas, peguem um objeto que tenha na sala para que represente essa dupla. Então, os alunos deverão pegar um objeto para que represente a dupla deles. Depois disso, o professor vai pedir para que um grupo se sente num cantinho e observe, para que o outro grupo faça atividade. Para começar a atividade, uma dupla vai precisar ir para qualquer lugar da sala e colocar o seu objeto no chão, em qualquer ponto da sala. Depois de ter colocado o seu objeto no chão, essa dupla vai precisar construir uma matriz em conjunto, e vai precisar ficar durante 10 segundos nessa matriz, para que os alunos possam observar bem e memorizar. Depois de ter feito essa matriz, esperados os 10 segundos, a dupla vai sair e vai deixar o seu objeto lá naquele lugar.
Quando essa dupla sair, outra dupla vai precisar entrar, ir até lá onde está o objeto da dupla anterior e reproduzir essa mesma matriz. Então tem que observar bem para tentar reproduzir essa mesma matriz. Depois de ter reproduzido, a dupla leva o seu objeto, né, para outro ponto da sala e vai criar outra matriz. Espera 10 segundos para que todos observem e depois sai. Aí a próxima dupla faz a mesma coisa. Vai lá no objeto da primeira, cria a matriz da primeira dupla, vai no objeto da segunda, cria a matriz da segunda e escolhe outro local para colocar o seu objeto e criar uma matriz. E vai ser feito isso sucessivamente até o final da atividade, até todos os alunos do grupo irem. Quando todos os alunos forem, agora vai ser a vez do grupo se sentar e o outro vai fazer a mesma atividade. Essa atividade ela é muito importante para trabalhar a memorização dos estudantes, porque eles têm que observar o que a dupla está fazendo, a memorização e atenção, né, para observar. Também serve para estimular o trabalho em equipe. Para os alunos, eles vão precisar, a dupla, ao mesmo tempo que está observando, ela pode conversar, já tentar pensar como aquela dupla está fazendo, e depois ela vai ter que construir com o seu colega uma matriz. Então é um trabalho em equipe, né? Digamos assim, um trabalho em equipe, e essa atividade vai estimular a criatividade dos estudantes, além de também trazer um repertório corporal para eles. Então, é isso.